Pastor Vieira Rocha. Foi lançado agora no dia 25 de maio o livro Um Pastor Batista com rumo e prumo na palavra, a trajetória do pastor batista José Vieira Rocha. Uma sua ovelha escreveu esse livro e ele trouxe-nos alguns exemplares hoje pela manhã. Se você quiser adquirir, custa R$20, pode aproveitar e procurar o irmão Carlos e ler sobre o assunto, que é interessante. Hoje à noite, o Ministério de Música preparou aquilo que chamamos de culto temático sobre a santidade de Deus. E dando continuidade a esse tema, a santidade de Deus, eu quero pensar com os irmãos no texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 a 16. Quero pensar sobre a santidade de Deus refletida em nós. Esse é o tema que vamos pensar nessa noite. A santidade de Deus refletida em nós. Porque nós temos, de certa forma, no texto de Isaías, capítulo 6, nos ajuda a pensar nessa santidade de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Até porque o hebraico, no texto superlativo, repete a palavra, não fala santíssimo. Mas hoje eu quero pensar sobre essa temática. Enquanto ninguém pensou em trazer o púlpito, eu vou buscar. Para que a gente possa pensar melhor através desse tema. Não estou obrigado com o coral, vou dirigir ao coral, porque santidade também é para coro. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 16. Portanto, cingindo o lombo do vosso entendimento, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhas na vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós santo em todo o vosso procedimento, porquanto está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Em que contexto essa epístola foi escrita? Essa epístola tem como tema geral o sofrimento por Cristo Jesus. O sofrimento por Cristo. Não o sofrimento de Cristo, mas aquilo que sofremos por Cristo. Era uma época de perseguição. Então a epístola é escrita aos peregrinos da dispersão, espalhados pelas províncias da Ásia Menor, para oferecer aos crentes uma perspectiva divina e eterna sobre a vida terrena e como vivê-la de um modo cristão num ambiente hostil e pagão. Se observar esse texto, ele é comportamental. Sabe por quê, irmãos? Porque o mundo ainda espera comportamento diferenciado de nós. E é interessante como o mundo sabe dividir quem é quem. Como o mundo faz distinção pelo comportamento entre o crente e o cretino. Pedro escreve:
a uma igreja perseguida, a uma igreja dispersa, a um povo que já não estava mais no seu ambiente, mas um povo que vivia e precisava viver essa vida na terra numa perspectiva divina e eterna, mas num ambiente hostil e num ambiente pagão. Vez por outra eu ouço alguém dizer: pastor, não é fácil ser crente, ser evangélico às vezes é mais fácil, porque o termo evangélico virou meio balaio de gato. Se coloca tudo dentro desse balaio chamado evangelho. Crente é um termo mais antigo, mais conservador. Não é fácil ser crente na universidade, não é fácil ser crente no ambiente de trabalho, não é fácil ser crente na sala de aula, não é fácil ser crente no mundo político, não é fácil ser crente no mundo social, de lazer. Parece-nos que há alguma coisa e falta alguma coisa. Quando escuto essa violência toda, eu fico pensando: Deus, o problema não está na quantidade de igrejas, o problema está na qualidade da palavra que essa igreja prega. É estranho, porque às vezes em nosso próprio ambiente pode acontecer coisas. Eu não falo de patologias, eu falo de questões comportamentais que tem a ver com a falta de ação ou com a falta de autoridade da própria palavra ensinada em relação àquilo que refletimos. Pedro então nos apresentou e nos apresenta um novo estilo, ou um novo status de santos, santificados. E a consequência da santidade adquirida é a santidade que deve ser vivida. Sede santos, ou sereis santos, porque eu sou santo. Santidade adquirida é a santidade que deve ser vivida. E santidade a partir da santidade de Deus. Em primeiro lugar, precisamos reconhecer, enquanto santos, a nossa insuficiência diante da santidade de Deus. Eu preciso reconhecer, precisamos reconhecer, enquanto santos, a nossa insuficiência diante da santidade de Deus. Eu penso, irmãos, que a questão aqui é que não temos dificuldade em reconhecer a santidade de Deus. Eu pensei nesta noite, vou falar sobre a santidade de Deus. Eu perguntei: será que alguém, algum cristão, algum crente, ou até mesmo alguém que adentra um dos nossos templos, tem dificuldade em reconhecer que Deus é santo? Penso que não. Deus é santo. Deus é santo. Existe em santidade. Existe eternamente em santidade. Existe desde sempre em santidade. Mas temos dificuldade, às vezes até por humildade, né? Parece uma certa presunção que eu possa dizer: eu sou santo, porque Deus é santo e Deus quer que eu seja santo, eu sou santo. E sabe uma coisa que eu tenho observado? Posso estar enganado? É que às vezes
temos um certo prazer oculto na queda alheia, porque essa queda faz com que possamos minimizar o nosso empenho em sermos santos. Isto é, ocultamente, queremos viver cada vez menos com padrões, ou na perspectiva de padrões elevados de santidade. Então, quando alguém cai, todos nós pensamos em geral, todos não, pensamos muitas vezes, todos nós somos santos de barro. Porque na realidade, nós temos dificuldade em vislumbrar essa santidade divina em nós. Como se eu dissesse, não sou digno. E não sou, de fato. Por isso que eu preciso reconhecer, enquanto santo, a minha insuficiência diante da santidade de Deus. Como refletir a santidade de Deus em minha vida? Isso você vê no texto de Isaías. Como refletir a santidade de Deus em minha vida, se primeiramente eu não tiver a percepção de que, humanamente falando, o meu potencial, a minha potencialidade não é para a santidade. Humanamente falando, a minha potencialidade não é para a santidade, ainda mais na perspectiva divina. Como se alguém dissesse: olha, lá vão os santinhos. Os cristãos eram chamados de cristinhos. É como se fossem chamados: lá vão os cristinhos. Esse irmão, essa irmã reflete a santidade. Eu vejo a santidade de Deus refletida na vida dele. E quando pensamos em alguém santo, parece que nosso conceito é etérico, é distante, é alguém que não é desse mundo, é alguém que parece que não está presente, é alguém que parece que não tem fome, que não tem tentações, não passa por tentações, não tem as suas inclinações ou os seus apetites sexuais, não tem os desvaneios que a humanidade tem. Mas ser santo é reconhecer essa dificuldade primeira. E é interessante uma expressão que eu gravei, grifei aqui no meu texto, no capítulo, no versículo 13, é: esperai inteiramente na graça de Deus. Esperai inteiramente na graça de Deus. A minha versão diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, que dá a ideia que os verbos desse texto estão na voz ativa. Sou eu que cinjo, sou eu que escolho, sou eu que me esforço, sou eu que pago o preço. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça de Deus. Esperar quer dizer esperar pela salvação com alegria e completa confiança em Deus. O tempo verbal indica, não leva em conta o tempo presente, passado, presente ou futuro. Ele é o mesmo tempo, ele é permanente. Eu esperei, eu espero e esperarei inteiramente na graça de Deus, enquanto viver nesse tabernáculo. Isto é, perfeitamente, sem a graça de Deus, eu não consigo viver essa santidade. Sem a apropriação da graça de Deus, eu não consigo viver essa santidade. Aliás, sem a apropriação da graça de Deus, você não consegue muitas coisas na vida, e uma delas é se perdoar. Se você não tiver a compreensão e a percepção, e não esperar inteiramente na graça de Deus, você não irá conseguir trazer para a sua vida o alto perdão. Mas quando eu falo de santidade,
eu preciso reconhecer. Porque Pedro diz: olha, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai, sede equilibrados, e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhas na vossa ignorância, antes de conhecer a Cristo. Eu agora conheço a Cristo. Eu preciso tomar decisão em relação a isso. Eu agora tenho uma experiência com Jesus. Eu agora conheci o Senhor da graça. Eu agora chego para Deus, reconheço as minhas limitações e digo: Senhor, eu espero inteiramente na graça, eu confio inteiramente na graça, para que eu possa viver neste mundo de concupiscência que eu vivia antes de conhecer Jesus em termos de domínio, mas continuo vivendo neste mundo. Ou estamos isentos mesmo do ambiente de igreja das concupiscências deste mundo? Não estamos. Quem nos garante que o irmão ou irmã vai ter um olhar diferente para você, ou não está tendo um olhar diferente para você? Quem nos garante que alguém não está cobiçando o que é seu? Quem nos garante que o irmão possa estar tendo inveja do seu jeito de ser, do que você tem? Ninguém garante. Mas é neste mundo que nós precisamos viver essa santidade. Segundo lugar, irmãos, somos chamados para vivermos no procedimento a santidade daquele que nos chamou. Santidade não é algo filosófico ou teológico, é algo prático. É feijão com arroz. Versículo 9 do capítulo 2 de 1 Pedro diz que nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Vivíamos nas trevas. Quem vivia nas trevas fazia, e quando vivíamos nas trevas, fazíamos as obras das trevas. Mas agora fomos chamados em Cristo para essa novidade de vida, ou para essa maravilhosa luz. Versículo 14 diz, versículo 15, aliás: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso ideal, todo o vosso conhecimento teológico. Essa palavra que é usada tem ideia de modus vivendi, modo de vida, comportamento, postura. Por isso já se espera que o próprio vocabulário do crente seja diferente. Começa daí. Você vai conversar com um crente, se espera que o próprio vocabulário dele seja diferente. Já haja distinção. Alguns de nós falamos como malandros, nos portamos no linguajar, desculpem se alguém, delegacia civil, de sei lá o que for, nos portamos com linguajar de porta-delegacia de civil, da civil, com vocabulário baixo, chulo, que não tem a ver com aquele que diz ter em si santidade de Deus.
nos portamos indevidamente na vida, na conduta, no namoro, nos negócios, na forma que nos relacionamos. Por isso que a palavra de Deus diz: sede vós também santos em todo o vosso procedimento. É a primeira coisa que eu quero pensar em relação a esse texto. Aquele que nos chamou é santo. O Novo Testamento chama Agnus, santo, muito santo, santíssimo. Aquele que me chamou é santo. Agora é interessante, quando eu penso, a primeira ideia que eu tenho de chamar é: vem cá. O texto diz mais do que isso. Caleb. O texto diz que Deus chama e nos chama em alta voz. Ele me chama para dar nome, para me dar um nome, para me dar um nome. O tempo diz a mesma coisa: presente, passado, futuro. Quando Jesus me chamou, quando Jesus nos tirou das trevas para a luz, Ele nos chamou para nos dar um nome. Nós não tínhamos nome. Aliás, Pedro diz: nem pouco éramos. De vez em quando você percebe um filme, as famílias mais antigas diziam: olha, fulano, você agora é um secomante, você agora é um Ramírez, você agora é um Santana, você agora é um santo de Deus. Entende isso? Não importa de onde viemos, não importa o que já fizemos na vida, não importa o que fomos, não importa, Deus não leva em consideração o tempo das trevas, mas agora o que é levado em conta é o tempo da luz. E agora Deus nos tira e nos dá um nome. Nos dá nome. Entende o que é isso? Talvez quem nunca teve nome, talvez quem não sabe de onde veio, talvez quem tenha um nome comum, mas é o seu nome, saiba do que eu estou falando. Estou falando de alguém que vivia sem Deus. Podia ter nome de quatrocentão. Podia ter nome das famílias mais aristocráticas, principalmente do Nordeste. Você conhece, quem é de lá sabe que são os mesmos nomes, né? Os médicos em geral trazem os mesmos nomes, os juízes, procuradores, defensores, aquelas autoridades que você for procurando na história do Estado, você vai observando uma certa reincidência de nomes. Agora, em Deus, nós que éramos nada, nós que não tínhamos nome, nós que não tínhamos uma árvore genealógica, nós que não tínhamos condição de filhos, Ele agora diz: olha, Fernando, você agora é santo. Eu estou te chamando e estou nomeando, estou dando um nome a você. Você agora é santo. Parece estranho, né, irmãos? Parece presunção, mas não é. Mas não é. É isso que diz a Bíblia. Somos chamados para vivermos no procedimento a santidade daquele que nos chamou. É fácil cantar, é bonito cantar santos, é bonito cantar santo, santo é o Senhor, santo, santo, Deus onipotente.
Aí Deus diz, olha aqui, ó. Esse mundo precisa que você reflita a santidade que eu tenho, que agora está em você. Porque eu nomeei isso, eu te dei um nome. Eu te dou um nome. Eu estou dando um nome. E finalmente, nesse texto, como se Deus dissesse, eu sou santo e espero de vocês santidade. Deus está dizendo. Hoje nós estivemos pensando sobre santidade. Porque eu sou santo, eu não vou comprar TCC. Porque eu sou santo, eu não vou pagar para alguém fazer resenha de livro. Antigamente as pessoas tinham algum problema, faltavam, diziam, pastor, você pode falar com a doutora fulana? Para ver se ela me arranja um atestado. Pega e quer pôr a gente no pecado, o pastor e o médico. Assuma que você perdeu a hora. Foi fazer outra coisa. Isso é santidade, gente. Ser santo não é ter cara de amarelo, de anêmico. Às vezes pessoas que nem parecem ser muito higiênicas. Ser santo é vida. É vida. Só que essa vida brota em santidade. E aqui é uma citação. Vamos abrir nossas Bíblias. Estou realmente concluindo. Em Levítico 14, Levíticos 11, aliás. Levíticos 11. Versículo 14. Aliás, 11:44, desculpe. Levítico 11:44. Vai ajudar a compreender melhor esse texto. Porque eu, Senhor vosso Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo, e não vos contamineis com nenhum animal rasteiro que se move sobre a terra. Na realidade, o texto hebraico fala Kadash, é a ideia de consagrar. Parece que é mais lógico para a gente. É a ideia de ser colocado à parte, de ser consagrado, de ser separado. Mas não é separado para viver num cubículo. Se fosse fácil ser crente dentro de um cubículo, seria fácil ser crente dentro de casa. E nem sempre é fácil ser crente dentro de casa. Às vezes não somos santos dentro de casa. Somos imperfeitos. O Senhor Jesus está dizendo, e Pedro aqui fala quando diz, sede santos, porque eu sou santo, não é? Eu sou, eu existo, eu sou. Ele usa a expressão, o verbo gnomai, tornar-se, vir à existência, começar a ser, erguer-se na história. Eu recebi um nome, eu não tinha nome. Eu vivia nas trevas, eu recebi um nome. E agora eu começo a me erguer na história, não com o procedimento de quem vivia nas trevas. Entenda, isso é fácil. Isso é vital para a compreensão do texto. Eu recebi um nome, eu vivia nas trevas, e agora eu venho à existência num procedimento, com procedimento e no estilo de vida de quem vem da luz, não mais das trevas. Por isso o meu comportamento
comportamento é comportamento, o meu procedimento, eu ergo-me na história, eu começo a história, eu começo a escrever uma nova história a partir do momento que eu saio das trevas para viver na luz. E eu venho à existência agora na condição de santo, consagrado, separado por Deus. Eu sei que você não consegue isso do dia para a noite. Se eu disser isso, você sai daqui frustrado. Mas o que eu estou dizendo a você nesta noite é que no dia que aceitamos realmente Jesus como Salvador pessoal, nós fomos tirados por Ele das trevas para a luz. Recebemos um nome. E Ele nos chamou. A gente fala que Jesus fala suavemente, mas esse chamado no texto é voz audível. Por quê? Para que você saiba e os outros saibam. Quando Deus chama Gabriel. Todos vão saber que Deus está falando com Gabriel. Estou te falando com você, Gabriel, que vive nas trevas. E agora eu estou tirando você das trevas para a maravilhosa luz. E estou te dando o nome de santo. E você vai erguer-se nessa história. Você vai erguer-se nessa existência. Você vai passar a existir agora na condição de santo. Porque eu sou santo. E a minha santidade é refletida na sua vida na medida em que você se separa e se consagra e vive essa santidade. Por isso que não é surdo, não é caladinho, para todo mundo saber. Quando se escreveu isso aqui, o cara, para ser cristão, não podia ter amor à vida. Já não tinha mais os bens, muitos. Não podia ter amor à vida, porque ele podia ser assassinado ou ser morto a qualquer momento, por uma questão de opção de vida em Cristo. O mundo precisa muito da nossa santidade. Seu condomínio precisa muito da sua santidade. Por isso, até como bom testemunho, evite comprar malas muito grandes, né? Já para não dar um testemunho. Mas o mundo precisa. Às vezes nós engolimos, eu digo que Deus às vezes nos capacita com garganta de anaconda ou de sucuri, porque para que possamos proceder com santidade, Deus nos dá uma capacidade de engolir umas coisas que as pessoas do mundo não engolem. O mundo precisa de santos. São Paulo precisa de santidade. As ruas de São Paulo precisam de santidade. Nós precisamos de santidade. Minha casa precisa de santidade. Hoje não é tão comum as filas de INSS, mas até na fila de INSS precisa de santidade. Mas na fila do branco eu sei que precisa de santidade. Entende isso? Deus nos deu um nome. Não tínhamos nome. Vivíamos nas trevas. Vivíamos condenados. Não quer dizer que o nosso procedimento, a nossa ética fosse ruim, porque ética é uma obrigação de todos nós. Todos nós temos a obrigação de ter um bom comportamento, um bom procedimento. Mas estou falando naquilo que vai diferenciar com aqueles que vivem nas trevas. O cristão não pode ser confundido com quem vive nas trevas. O procedimento. O meu vocabulário não pode ser de quem vive nas trevas. Entende isso?
Porque nós fomos chamados das trevas para a luz, para vivermos a santidade. E essa santidade, quem vive em Cristo precisa demonstrar. Eu tinha uma tia já falecida, ela era meio brava. E ela dizia, o jeito dela ser, quem não é crente em Cristo, pelo menos tem que ser crente em mim, mas vai ter que ser crente. No sentido, tem que andar direito. Era uma expressão dela, lógico que não é assim que eu estou falando. Mas o mundo precisa de santidade. Nosso linguajar, os nossos valores, o nosso modo vivente, o nosso modo de vida precisa refletir essa santidade. Isso vem à existência quando nos tornamos crentes em Jesus Cristo. Então vamos ficar em pé.